Quando eu falo sobre o tamanho da destruição que o Trump está causando, só para a gente ficar, por exemplo, nessa pauta das demissões, vejam só essa notícia. O governo Trump está oferecendo a 2 milhões de funcionários do governo federal um programa de demissão voluntária em que a pessoa sairia do cargo e ia continuar recebendo o salário dela até setembro. Eu vou repetir. O Trump criou um PDV, um programa de demissão voluntária, para 2 milhões de funcionários do governo federal. Então o sujeito aqui não tem essa estabilidade, essa putaria que é a estabilidade de servidor público no Brasil. E lamento a você que está me ouvindo, isso vai acabar mais cedo ou mais tarde. Esse negócio de que você fez uma provinha e você tem direito de ficar empregado no governo o tempo inteiro, e as pessoas acham maravilhoso funcionário concursado. As pessoas acham que juiz da Suprema Corte deveria ser concursado. O Trump criou um PDV para 2 milhões. E a estimativa da equipe do Trump é que 10% de todos os funcionários federais entrem no programa. A gente está falando de mais de 100 bilhões de dólares, 600 bilhões de reais de economia. Para variar, isso também foi ideia do Elon Musk. Muita gente achava que o Elon Musk não ia fazer nada no governo, só estava lá para aparecer. O Elon Musk tem se colocado como uma das grandes estrelas do governo. E a pauta dele principal está no departamento, né, de eficiência governamental. E ele quer transformar completamente o governo federal americano. E, principalmente, se livrar do tal do Deep State da esquerda. E, às vezes, eu sempre tomo muito cuidado, porque eu falo aqui termos em inglês, né? E para alguns termos não existe português, não existe tradução em português, né? Quando eu falo de weaponization é quando você instrumentaliza como arma algo, não tem uma palavra português. O lawfare, que é uma forma de você guerrear politicamente através do ativismo judicial, também não tem tradução. E deep state também não tem tradução. Deep é uma palavra em inglês que significa profundo, e state, obviamente, você não precisa ter feito cursinho de inglês para saber que state é estado. Então, o que é o deep state? É um estado profundo. São todos aqueles burocratas não eleitos. Estamos falando com vocês da Polícia Federal. Estamos falando com vocês do Tribunal de Contas, do TSE, da Receita Federal. Estamos falando com vocês, o técnico de não sei lá das quantas. Estamos falando com você da agência de ambiental do não sei lá das quantas. Todos esses caras concursados que a gente troca o governo. E qual é a ideia de um sistema democrático? A ideia de um sistema democrático é que o povo elege quem vão ser os executivos, obviamente os legislativos que vão tocar a lei, mas quem vão os executivos que vão direcionar as políticas públicas do país, e eles vão direcionar de acordo com a vontade que o eleitor manifestou, que a maioria dos eleitores manifestou, ou manifestaram nas urnas. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Só que o Deep State impede que isso aconteça. Militares são do Deep State. Membros do poder judiciário são do Deep State. Não só os juízes, como os assessores dos tribunais e por aí vai, que sejam concursados. O Trump está absolutamente implodindo esse Deep State. Quanto ganha o Bolsonaro a eleição, fica todo mundo Deep State. Veja, por exemplo, o caso do vagabundo lá, não sei o que, João Ascioli, acho, que foi o cara que me perseguiu dentro da Comissão de Valores Imobiliários. Ele não foi concursado, mas o Bolsonaro foi lá e nomeou o cara para um cargo onde o Bolsonaro foi embora e o cara ficou.
E aí o cara se vende ao sistema. Esses caras, eu espero muito, eu tenho enorme esperança de um Bolsonaro voltando em 2027, inspirado pelo Donald Trump, e mais bem assessorado, e ele mesmo tem dado sinalizações nesse sentido, que onde a gente consiga, não exatamente a mesma coisa, mas a mesma inspiração, a mesma direção de governo para o país. E aqui nos Estados Unidos, quanto mais gasto o pessoal do Elon Musk acha, pior fica para a esquerda. Hoje ele postou uma publicação do Mário Knopfel, meu amigo Mário Knopfel, no X, em que ele denuncia que o Político, um jornal de esquerda aqui nos Estados Unidos, recebeu simplesmente $517 mil, algo como 3 milhões de reais, como pagamento por 37 assinaturas do jornal. Adivinhem quem pagou, fica mais escabroso. A Agência Federal de Doenças, aquela que era chefiada por quem? Pelo Dr. Anthony Fauci. E o Musk, evidentemente, se pronunciou dizendo: esse não é um uso eficiente do gasto do dinheiro do pagador de impostos, esse gasto desnecessário será eliminado. Mordi a própria boca. Essa é só uma das coisas que eles acharam. Eles acharam um pagamento de mais de 9 milhões de dólares para a agência de notícias Reuters, para defesa ativa de engenharia social e fraude social de larga escala. Você entendeu por que a Reuters era um puxadinho do governo Biden? 9 milhões de dólares. Quase 60 milhões de reais. E os caras estão desesperados com o Elon Musk. E a gente vai ver ainda hoje como tem muita gente perdendo dinheiro com essas ações. E é verdade que o Trump está passando a tesoura nos cabines de emprego, nas agências federais que gastavam alucinadamente o dinheiro do pagador de impostos com a agenda de esquerda. Na verdade, é difícil descrever o tamanho do abalo sísmico que o Trump está causando na burocracia americana. Eu acho que nem nos piores pesadelos do Deep State, o Partido Democrata, os globalistas, eles pensaram que isso fosse acontecer de uma coisa assim tão avassaladora. A gente não tem 20 dias de governo.